Eu sempre admirei o Rafael. Quando éramos crianças, ele era o irmão mais velho que todo mundo queria ter, o cara que me defendia na escola, que me ensinava a andar de bicicleta e que sempre tinha uma piada pronta para me fazer rir quando eu chorava. Mas a vida não foi gentil com ele. Depois que nossos pais se separaram, o Rafael começou a se perder. Ele tinha uns 18 anos na época, e eu 14. Foi quando ele começou a se afastar, frequentar lugares estranhos, mudar de humor do nada. Com o tempo, vieram os problemas sérios, não vou entrar em detalhes, mas foram hábitos destrutivos que o afastaram da família, dos amigos e principalmente, dele mesmo. Foram anos de altos e baixos, brigas, promessas quebradas e silêncios dolorosos. A última vez que ele sumiu, ficou quase um ano sem dar notícias. Quando reapareceu, era como se eu tivesse diante de outra pessoa, mais magro, cansado, mas com um olhar diferente, mais calmo. Ele me disse: "Dessa vez é pra valer, mano. Eu quero mudar." E pela primeira vez, eu acreditei. Naquela época, eu já tinha minha própria empresa, uma pequena firma de manutenção elétrica em Belo Horizonte. Nada grande, mas era o suficiente para viver bem e empregar 4 pessoas. Trabalhei duro para chegar ali. E quando vi o Rafael tentando se reerguer, pensei que talvez fosse a minha chance de retribuir tudo o que ele fez por mim na infância. "Se você quiser tentar algo novo, posso te dar uma vaga lá na empresa", eu disse, meio sem saber o que esperar. Ele abriu um sorriso sincero, daquele tipo que eu não via fazia anos. "Sério, Lucas? Você faria isso por mim?" "Claro. Todo mundo merece uma segunda chance." Na semana seguinte, ele começou. Eu apresentei o Rafael para a equipe, o Marcos, o Edilson, a Camila, todos sabiam que ele era meu irmão, e que vinha de uma fase difícil. Eu pedi compreensão, mas também responsabilidade. Nos primeiros dias, ele foi impecável. Chegava antes de todo mundo, trazia café para a equipe, fazia piadas que deixavam o ambiente leve. Parecia mesmo alguém tentando recomeçar. Lembro do primeiro cliente que elogiou o trabalho dele. Uma senhora ligou para mim só para dizer que o rapaz de olhos tristes, mas sorriso bonito, tinha sido super educado. Aquilo me encheu de orgulho. "Tá vendo? Você só precisava de uma chance, Rafa", eu disse. Ele deu um leve riso. Dessa vez eu não quero estragar tudo." Mas, no fundo, eu ainda tinha medo. Quem já viveu esse tipo de situação sabe, a confiança se reconstrói devagar. Mesmo assim, decidi acreditar. Queria ver meu irmão bem, queria que ele voltasse a ser o cara que eu conhecia, o Rafael de antes, o meu herói de infância. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na varanda e fiquei olhando pro céu. Pensei em como a vida é estranha. A gente cresce tentando fugir dos erros da família, e de repente se vê tentando salvar as mesmas pessoas que um dia nos protegeram. "Dessa vez vai dar certo", murmurei para mim mesmo. E por algumas semanas, eu realmente acreditei nisso. Durante os primeiros meses, tudo parecia um sonho. O Rafael chegava cedo, sempre com aquele sorriso cansado, mas sincero. Às vezes trazia pão de queijo da padaria da esquina, para animar a turma, como ele dizia. Ele se dava bem com todo mundo. O Marcos, que era mais fechado, começou até a brincar com ele no almoço. A Camila, nossa recepcionista, dizia que nunca tinha visto o escritório tão leve. E eu? Eu estava em paz. Depois de tantos anos de tensão familiar, era bom sentir que meu irmão estava de volta. Aos poucos, ele reconquistava a confiança de todos, inclusive a minha. Numa sexta-feira, depois de um dia cheio, sentamos num barzinho perto do trabalho. Pedi 2 cervejas sem álcool, porque ele ainda estava em recuperação, e ele me olhou rindo. "Você sempre cuidando de mim, né?" "Alguém tem que fazer isso", respondi. Ele riu e olhou pro movimento da rua. "Você sabe, Lucas. Às vezes eu acho que não mereço essa segunda chance. Todo mundo erra, Rafa. O importante é o que você faz depois do erro." Ele respirou fundo, como quem tentava acreditar nisso também. As semanas seguintes foram boas. Fechamos novos contratos, e o Rafael começou a fazer parte das visitas técnicas. Os clientes elogiavam sua simpatia, e eu via brilho nos olhos dele de novo, algo que eu já não via há anos. Por um tempo, eu esqueci dos medos. Achei que tínhamos deixado o passado para trás. Mas, como sempre, as pequenas rachaduras começaram de forma sutil.
Primeiro foi um atraso. Desculpa, mano, perdi o ônibus. Tudo bem, acontece. Depois, um segundo. Precisei resolver umas coisas pessoais, não vai se repetir. E mais um, com uma desculpa diferente. Um dia, ele me chamou de canto. Lucas, será que dá para adiantar uma parte do meu pagamento? É que surgiu uma emergência. Não hesitei. Claro. Mas tá tudo bem. Tá sim, só umas contas que acumularam. Eu quis confiar. Mas comecei a notar que ele andava mais distraído, mais inquieto. Às vezes saía para atender o celular e voltava com o semblante tenso. No fim do expediente, ficava mais calado, evitava conversar. Certa vez, encontrei a Camila na copa. Ela hesitou um pouco antes de falar. Lucas. Posso te perguntar uma coisa? O Rafael tá bem. Por quê? Não sei. Ele anda meio diferente. Ontem ele esqueceu uma visita importante e o cliente ligou reclamando. Eu senti um aperto no peito. Deixa comigo, eu falo com ele. Naquela noite, fui até a casa dele. Era simples, mas arrumada. Ele estava no sofá, assistindo televisão. Rafa, aconteceu alguma coisa? O pessoal comentou que você anda meio ausente. Ele suspirou, desligou a TV e me olhou. Ah, Lucas, é só cansaço. Tô tentando me adaptar. Mas juro, tá tudo sob controle. Eu quis acreditar. Talvez fosse mesmo só o peso da rotina. Ele ainda estava se reerguendo, e eu não queria ser aquele irmão que duvida o tempo todo. Nos dias seguintes, ele voltou a se esforçar. Chegava no horário, tentava compensar o que faltou. Mas algo dentro de mim já não estava tranquilo. Aquela sensação estranha, de que alguma coisa estava fora do lugar, começou a crescer em silêncio. Mesmo assim, quando ele sorriu para mim no fim da semana e disse: Obrigado por confiar em mim, mano. Você não vai se arrepender. Eu apenas sorri de volta. Mas, no fundo, uma voz dentro de mim murmurava: Tomara que isso seja verdade. As primeiras semanas depois daquela conversa foram calmas. Ou pelo menos pareciam ser. O Rafael voltou a se esforçar. Chegava cedo, ajudava os colegas e até pegava alguns serviços extras. Eu quis acreditar que a fase ruim tinha passado. Mas os sinais estavam ali, pequenos, quase invisíveis, até se tornarem impossíveis de ignorar. Um dia, recebi uma ligação de um cliente antigo, o seu Álvaro. Ele dizia que o conserto feito pelo Rafael tinha ficado incompleto e que ninguém havia retornado para finalizar o serviço. Fiquei surpreso, porque eu mesmo tinha confirmado a conclusão pelo sistema. Decidi checar pessoalmente. Chegando lá, percebi que o trabalho realmente não estava terminado. O material que tínhamos cobrado e pago simplesmente não existia. Pedi desculpas ao seu Álvaro, garanti que resolveríamos o problema e voltei para o escritório com um nó no estômago. No mesmo dia, o Marcos, um dos técnicos mais antigos, entrou na minha sala. Ele parecia nervoso. Lucas. Posso falar uma coisa? Não quero causar confusão, mas acho que você devia dar uma olhada nas saídas de material. Como assim? Tem coisa que está sendo registrada como entregue, mas nunca saiu do estoque. E quase sempre nos dias em que o Rafael faz as compras. Eu senti o chão sumir. Passei a noite inteira revisando planilhas, notas fiscais e mensagens. E lá estavam as inconsistências. Pequenas diferenças de valores, compras duplicadas, recibos que não batiam com os comprovantes bancários. Meu primeiro instinto foi negar. Deve ser erro de sistema. Ou talvez a contadora tenha se confundido. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Era aquela sensação familiar, o mesmo frio no peito que eu sentia anos atrás, quando o Rafael prometia mudar e depois sumia por semanas. No dia seguinte, o confrontei de forma leve, tentando não acusar. Rafa, posso te perguntar uma coisa? Você tem mexido nas planilhas de compras ultimamente? Ele me olhou, surpreso. Eu? Não. Só faço as solicitações como sempre. Por quê? Nada não, é que achei uns números estranhos e quis confirmar. Ele riu nervoso. Ah, deve ser erro da Camila. Ela vive trocando código de material. Tentei acreditar, mais uma vez. Mas a dúvida já tinha se instalado. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um fornecedor conhecido.
Lucas, confirma para mim se a transferência pro Rafael vale também como pagamento da última fatura. Meu coração gelou. Transferência pro Rafael? A empresa nunca fazia pagamentos diretos aos funcionários. Liguei pro banco e pedi o extrato detalhado. E lá estava, uma movimentação feita a partir da conta da empresa, no valor exato da fatura, mas enviada para a conta de uma mulher chamada Patrícia M. O nome não me dizia nada, mas o CPF estava vinculado a uma pessoa próxima ao Rafael nas redes sociais. Fiquei parado olhando para a tela, sem conseguir respirar direito. Era como se todo o esforço para reconstruir nossa relação tivesse se despedaçado num segundo. Naquela noite, deitei sem sono. Minha mente girava entre a dor e a negação. E se eu estivesse enganado? E se houvesse uma explicação simples para tudo isso? Mas no fundo eu sabia. A mesma voz que um dia me alertou, e que eu ignorei, agora gritava: ele está te enganando de novo. E dessa vez, eu não poderia fingir que não via. Esperei o fim de semana para conversar com ele. Não queria fazer isso no trabalho, diante dos outros. Passei o sábado inteiro ensaiando o que dizer, tentando encontrar uma forma de não transformar a conversa em uma guerra. Mas como se fala de traição sem magoar? Como se olha nos olhos do irmão e pergunta se ele mentiu? Outra vez? No domingo de manhã, fui até a casa dele. O portão estava aberto, e o som da televisão vinha da sala. Ele se assustou quando me viu parado na porta. E aí, Lucas? Que surpresa! Vai querer café? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não, obrigado. A gente precisa conversar. O sorriso dele desapareceu. Ele desligou a TV e se sentou. O que aconteceu? Eu respirei fundo. Recebi uma mensagem do fornecedor. Ele disse que a transferência do pagamento foi feita para uma conta ligada a você. Ou a alguém próximo. Rafael ficou pálido. Como assim? Não, deve ter algum engano. Não é engano. Eu vi o extrato. O dinheiro saiu da conta da empresa e foi para uma mulher chamada Patrícia M. Ele baixou a cabeça, esfregou o rosto com as mãos. O silêncio durou longos segundos. Depois murmurou: Tá. Eu devia ter te contado. Foi só uma vez. Eu tava desesperado, mano. Essas palavras cortaram mais do que qualquer grito poderia. Desesperado? Depois de tudo o que eu fiz por você, Rafael? Depois de confiar, de colocar você dentro da empresa, de defender você para todo mundo. Ele se levantou agitado. Você acha que é fácil? Eu tô tentando, Lucas. Mas às vezes parece que o mundo inteiro tá contra mim. Eu só precisava de tempo, de um respiro. E achou que roubar da empresa era o jeito certo de conseguir isso. Ele ficou em silêncio de novo. Os olhos marejados, a respiração pesada. Eu não queria te machucar. Juro. Eu pensei que ia conseguir devolver antes que você percebesse. Mas eu percebi, Rafa. E o pior é que, no fundo, eu já sabia que isso podia acontecer. Só não queria acreditar. Ele deu um passo em minha direção, como se buscasse perdão. Eu vou mudar, mano. Me dá mais uma chance, só mais uma. Eu te juro que dessa vez vai ser diferente. Aquelas palavras eram as mesmas que eu já tinha ouvido tantas vezes. E, como sempre, vinham carregadas de arrependimento e promessas vazias. Balancei a cabeça, lutando para não chorar. Eu te amo, Rafael. Mas eu não posso mais viver tentando te salvar. Isso tá me destruindo também. Ele tentou argumentar, mas minha decisão já estava tomada. Você não pode mais trabalhar comigo. Eu não vou te denunciar, não quero te expor. Mas daqui para frente, seguimos caminhos diferentes. Por um momento, achei que ele fosse gritar, ou me expulsar dali. Mas não. Ele apenas se sentou de novo, com o olhar perdido, e disse em voz baixa: Você tá certo. Eu sou um fracasso. Saí dali com o coração em pedaços. Eu não sentia raiva, sentia perda. Era como se tivesse enterrado de vez o irmão que eu conhecia. Aquele que me ensinou a andar de bicicleta, que ria alto e sonhava comigo. Naquele dia, entendi que amor e dor às vezes andam juntos, e que amar alguém não significa aceitar ser destruído por essa pessoa. Depois daquela conversa, passaram-se dias em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação.
O Rafael simplesmente desapareceu, como fazia quando queria fugir dos próprios erros. No começo, eu fiquei checando o celular o tempo todo, esperando algum sinal. Mas nada. No trabalho, o clima era estranho. A equipe sabia que algo tinha acontecido, embora ninguém tivesse coragem de perguntar. Eu apenas disse que o Rafael tinha saído por motivos pessoais. E tentei seguir em frente. As semanas foram duras. Tive que lidar com os clientes insatisfeitos, revisar as contas, refazer contratos, explicar os atrasos. Alguns se foram, outros ficaram por respeito ao meu nome. No fim, percebi que apesar do dano, a empresa ainda estava de pé, e eu também. Mas o preço emocional. Esse foi o mais alto. Houve dias em que me peguei lembrando dele. Das risadas no almoço, das piadas ruins, do jeito como ele sempre dizia, vai dar certo, mano. E, por um instante, quase desejei que tudo tivesse sido um mal-entendido. Mas a realidade era outra. O Rafael havia cruzado um limite, e não era a primeira vez. Cerca de 3 meses depois, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era dele. Lucas, sei que não mereço o seu perdão. Mas queria te agradecer por tudo. Tô tentando de novo, longe daqui. Só queria que você soubesse que eu te amo, irmão. Fiquei olhando para aquela mensagem por longos minutos. Meu primeiro impulso foi não responder, talvez por orgulho, talvez por medo de reabrir feridas. Mas depois pensei que ignorar também seria uma forma de ferir. Então escrevi: também te amo, Rafa. Cuida de você. Quando estiver pronto, a gente se fala. E foi só isso. Sem promessas, sem planos, sem ilusões. Eu aprendi que às vezes amar alguém é justamente soltar a mão, deixar que a pessoa caminhe sozinha, mesmo que tropece. Hoje, quase um ano depois, minha empresa vai bem. Voltei a confiar nas pessoas, mas aprendi a impor limites. E, por mais contraditório que pareça, acho que essa história me tornou mais humano. De vez em quando, ainda penso no Rafael. Gosto de acreditar que ele encontrou um caminho melhor, que aprendeu algo com tudo isso. Mas, acima de tudo, aprendi que amor sem limite vira prisão. E que ajudar demais às vezes é o mesmo que impedir alguém de crescer. Eu tentei salvá-lo. No fim, entendi que a única pessoa que eu realmente podia salvar era a mim mesmo.